Olá, sejamos todos bem-vindos a mais um trabalho da Associação Espírita Caridade, trabalho de atendimento espiritual aos encarnados. Trabalho esse que nos reflete, faz refletir sobre nós, espíritos imortais, para que possamos seguir a nossa caminhada evolutiva, a qual nos propomos no plano espiritual. O módulo 4 hoje, falando de depressão, roteiro 4, consequências da depressão. Os efeitos que a depressão, né, causa em nós, os motivos, né, depende muito do grau ao qual nos encontramos, da personalidade da pessoa. Essa depressão, ela é muito séria, por vezes a gente não dá a devida importância, porque não é como uma doença visível, né? Não é como se nós cortássemos o dedo, ele vai sangrar, né? É visível, estamos enxergando, é palpável, né? A depressão, nós temos que ter um olhar mais clínico, mais atento, para que possamos observar as atitudes, os atos desta pessoa, né? E o grau a qual ela está evoluindo, se está numa fase inicial, se já está, né, mais avançada, enfim, vai depender de cada, né, da personalidade da pessoa, como é que ela vai se portar diante desta essa doença que assola a nossa humanidade, né, nossos jovens também, né? Dos fatores, né, como dissemos, qual é o fator que nos levou à depressão, né? Em que momento que nós vamos, enfim, que desenvolveu, que desencadeou que nos leva a esses sentimentos de angústia, de tristeza, né? De não querer saber de nada, de nos isolarmos, por vezes não queremos comer, não queremos beber, queremos ficar isolados. Então, tem esses fatores que vai depender muito, né, do momento ao qual nos encontramos, por que nós estamos passando, se temos alguma dificuldade, se estamos com alguma doença. Então, o momento, ele é importante a gente observar para detectar a causa, né, do que nos levou a isso, né. Nosso organismo possui um sistema de defesa, né, todos nós, que o objetivo é preservá-lo ou defendê-lo das intempéries, das dificuldades. Então, nosso organismo possui esse sistema de defesa. Então, nós temos que, né, desses ataques externos e dos próprios ataques internos que, né, geramos através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, né, e dos externos, daqueles ataques dos nossos irmãos, por vezes num trabalho, numa discussão. Então, o nosso organismo tem esse bloqueio natural, né? O estado emocional, né, vai interferir no sistema de autodefesa, dependendo do grau ao qual nos encontramos nesse momento do desenvolvimento dessa depressão, vai interferir, sim, na nossa autodefesa, né? O nosso espírito, estando enfermo, as forças ficam vulneráveis, né? O espírito vai sentir aquela angústia, aquela tristeza, por vezes a gente sente vontade de morrer, né, de deixar o plano físico. Então, tem todos esses ataques que nós temos que ter aqui, como dissemos, temos que ter aquela atenção mais em cima, mais no dia a dia, sabermos por que era através do diálogo, da conversação, né? Aí os invasores microbianos também, nossa autodefesa acaba baixando, e tudo isso vai comprometendo o nosso sistema imunológico, né? Porque os nossos pensamentos, as nossas atitudes vão ficar lá embaixo, nós vamos ficar deprimidos, né? O nosso corpo vai acabar ficando enfermo, qualquer coisinha, essas enfermidades orgânicas que nos atingem, distúrbios digestivos, nós vamos saber os porquês, né? Às vezes a gente vai pensar que é algum alimento que nos fez mal, não, é tudo uma questão orgânica, né? Vamos desenvolver uma úlcera, né, pelo sistema nervoso, todas aquelas dificuldades, o nosso sistema
cardíaco também vai ficar alterado, problemas hepáticos, disfunções intestinais, profundo desgaste. Quem de nós, por vezes, por nos incomodarmos, para nos estressarmos, como se diz, não temos essa questão intestinal alterada, né? Cada organismo, ele age de uma forma, para uns de um jeito, para outros, né? Mas, sim, essas enfermidades orgânicas acabam nos atingindo por causa deste abalo emocional a qual estamos passando, né? Os estados degenerativos, infecções, né? Vamos ficar suscetíveis a essas doenças, alergias, tudo vai, né? Justamente pela a pressão arterial vai estar oscilando muito, né? Vamos ficar reféns desses estados, enfim, comprometendo o metabolismo, manifestações cancerígenas, vamos acabar desenvolvendo um câncer, né? Justamente pelo sistema nervoso, que vai estar abalado, nós vamos acabando nos entregando para todas essas doenças, né, que são silenciosas, através e que nós desenvolvemos pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, né, porque o nosso espírito está abalado, nosso sistema nervoso todo está comprometido, né, e acaba agravando já ainda mais esses problemas já existentes, né, a própria depressão, nós vamos caindo num poço sem fim, né, e por vezes a gente não consegue sair mais sozinho ao tamanho grau desta doença, da depressão, que nós não conseguimos sair sozinhos, e achamos que conseguimos, né? Acabamos nos isolando dentro do nosso mundinho, e achamos que vamos conseguir. Não, é muito difícil, sem o auxílio, principalmente dos familiares, né, dos amigos, né, e buscar a orientação médica, principalmente, né, e o auxílio na casa espírita. Sempre que os irmãos nos procuram a casa espírita, por qualquer motivo, doença, dores, nossa ou de um familiar, nós orientamos que procure um médico, procure ajuda médica para saber qual é o problema. Por vezes lá o médico vai dizer, não encontramos nada, não sabemos de onde é que surgiu esse problema, por que está assim. Sabemos que é do espírito, né? Distúrbios emocionais, espirituais, que vão nos doenças psicossomáticas, projetando tudo isso no universo orgânico, vai tudo para o nosso organismo, e acaba tudo se desregulando, e a gente não tem o esclarecimento, o conhecimento desta doutrina que nos consola e esclarece, trazendo todas essas nuances do espírito, né, que não é a nossa primeira encarnação e nem será a última, né? Não sabemos quantas tivemos e quantas ainda teremos. Então, angariamos essas dificuldades, esses problemas físicos e mentais num plano anterior, não muito distante, e acabamos vindo nesta encarnação com os mesmos problemas, né? Então, e a gente não sabe os porquês, e a doutrina nos traz claramente as explicações, os apontamentos necessários para que a gente possa buscar, não digamos a cura, mas para que a gente possa trabalhar melhor, lidar melhor com essas situações as quais estamos passando. E a depressão, como já falamos, ela é uma doença silenciosa, né? Se nós não tivermos um olhar atento aos nossos, aquele que está muito isolado, muito quieto, ou o inverso, muito falante, pode também estar passando por um processo, sim, de depressão. Emmanuel, no livro O Consolador, nos diz o seguinte: já no ato da fecundação, o espírito participa das organizações das células do corpo físico, plasmando-lhes os reflexos que lhes são próprios. Foi isso que dissemos, né? Em outras encarnações já tivemos algumas dificuldades, alguns problemas
e aí viemos nesta nova encarnação já com esses reflexos, né, que são próprios do espírito, né? As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. Há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas nos processos regeneradores. Então, trouxemos de muitas existências, viemos trazendo essas dificuldades, não conseguimos resolver nas reencarnações anteriores e viemos com sucessivas encarnações com essas mesmas dificuldades, porque nós não buscamos o esclarecimento, buscamos a medicina, talvez, mas a medicina não encontra, nós não buscamos a ajuda, né, espiritual, especializada, que vai nos tratar, o espírito, né? Importante tratar o corpo físico, sim, com certeza, buscarmos a medicina, muito importante. É a primeira coisa que se deve fazer. No momento que lá descartado, né, não foi encontrado nada físico, vamos buscar um local de amparo, de auxílio, para que possamos compreender melhor. Como dissemos, talvez não encontremos a cura, mas vamos receber uma palavra amiga para sabermos lidar melhor com a situação pela qual estamos passando. É importante, é muito importante a gente nos conhecermos, sabermos que somos espíritos imortais, né? E temos essas dificuldades que viemos com elas há anos, né? Nós trabalhamos séculos e séculos com essas dificuldades e não conseguimos saná-las. Fator destrutivo da mente e da personalidade. Desarticula o equilíbrio mental. A depressão vai destruir, né, o fator destrutivo da mente e da personalidade. Desarticula o equilíbrio mental, provoca angústia. Estamos muito angustiados, ou vamos de um ponto a outro, né, da tristeza à alegria, assim, em segundos, em momentos, né, vamos aos extremos. Desperta-se fobias, passamos a ter medo daquilo, uma coisa, de altura, de locais fechados, produz perturbações do comportamento, leva à autopiedade, né? As perturbações vão surgir, né? Nossa mente vai ficar com um barulho mental, né, muito grande, e a gente por vezes não vai saber dos porquês. Então, a necessidade do tratamento é muito importante, a busca da ajuda, né? Por vezes já a própria doença nos leva a nos recolhermos, né? A nos isolarmos, não queremos, né, demonstrar que estamos passando por aquela dificuldade, é o nosso primeiro erro. Mas a própria doença nos leva a isso, ao isolamento, né? Causa comprometimentos afetivos, né, familiares, né? Meio familiar, aquele que conhece o seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, vai notar que tem alguma dificuldade na questão afetiva, né? No meio social, profissional. Se nós observarmos, tivermos a oportunidade de observar, tivermos condições de auxiliar, talvez, né, uma conversação, de uma palavra, saber por que aquela dificuldade, aquele irmão está passando por aquilo ali, e podemos levar uma palavra amiga, um conselho, né, ouvir, enfim, sondar o porquê, os motivos, por que está passando por aquilo, por que está tão isolado. Compromete a autoestima, a pessoa já não se cuida mais, não se arruma, né, fica desleixado, né, sua aparência começa a mudar, né, já é um sinal que a gente tem que observar também, né. Se arrasta a apatia, são sinais importantíssimos que a gente pode observar, né. A mudança de comportamento nesses locais vai acontecer. Aquele que está passando por essa dificuldade, por esta
depressão. Desencadeia obsessões, que aí nós vamos, né, entrar na autopiedade, vamos trazer para o nosso lado aqueles irmãos que desencarnaram com esta mesma dificuldade, né, com uma depressão, e eles vão buscar o auxílio, vão encontrar auxílio em nós, quando estamos, né, vibrando naquele pensamento, estamos, né, com a nossa autoestima baixa, aquela coisa, né, estamos ali isolados no nosso mundinho, vamos trazer esses irmãos que vão aportar no nosso lado, e por vezes não são nossos inimigos, são até desconhecedores que desencarnaram, que deixaram o corpo físico, mas pela nossa vibração, acabam aportando ao nosso lado, e ali ficam, anos e anos, né, nos jogando mais para baixo ainda, né, porque estão sugando as nossas energias. Pode nos levar à loucura e outros males. Se nós não buscarmos a ajuda, podemos sim baixar um sanatório, porque vai sim nos levar à loucura. A consequência mais terrível da depressão é, sem dúvida, que nos leva ao suicídio. Por todos esses fatores que nós elencamos anteriormente, vai nos levar a cometermos este ato terrível contra o nosso corpo físico, né? Que ele tem várias nuances, como pode se desenvolver, que nos leva, né, com cometermos os excessos até a via de fato, né, de tirarmos a própria vida. Ele pode ser direto ou consciente. É aquele que a pessoa decide por eliminar a própria vida, né? Pendura uma corda no pescoço, enfim, dá um tiro. As formas são variadas, né? Não vem ao caso, mas seria uma autoagressão contra si próprio, né? Não crê que haja saída para seu problema. Acredita que eliminando a vida orgânica estará livrando-se da dor. Seu padrão vibratório está tão baixo, né? Instigado por vezes por aqueles irmãos mais ainda que já desencarnaram, que deixaram o plano físico, como dissemos, pode não ser nossos inimigos, como também podem ser nossos inimigos que nos encontram e nos levam também a cometer, né, a fomentar mais essa ideia de tirar a própria vida, e achando que vai resolver o seu problema, né? Pelo contrário, vai agravar mais ainda, né? São mais débitos que a gente está colocando na nossa mala, né? Mais dificuldades que nós, em algum momento, nós teremos que responder por este ato. Ninguém tem o direito de tirar a própria vida. Esse corpo não é nosso, ele é um empréstimo ao qual nós temos que cuidar da melhor forma possível. E essas agressões, né? Ele pode ser indireto ou inconsciente. Como indireto, né? Nós estamos lá naquele ato de tristeza, de apatia, por vezes não queremos nos alimentar ou nos alimentamos demais. Também é um excesso, poderemos sim, ele é um suicídio direto, podemos nos entregar para o álcool, para o fumo, enfim, para várias coisas que vão limitando nosso corpo físico, vão extinguindo o nosso tempo que nós deveríamos ter e não compreendemos. E aí vai reduzindo, e esse pode ser indireto, né? Como se diz, é um suicídio indireto. A morte não é buscada deliberadamente, entrega-se ao desalento, nega-se a viver. Ficamos isolados num quarto, não queremos água, não queremos nada, não queremos nem receber ninguém, não queremos nem ouvir ninguém. Por vezes não queremos nem ouvir a nossa própria voz. Então, tem que ter
muita atenção. Ainda indireto ou inconsciente, consumidas as forças físicas e psíquicas, o corpo não permite que a alma nele se mantenha, expulsando-a. É aquilo que nós dizemos, aquele sentimento de deixar o corpo físico, o espírito vai se sentindo aprisionado naquele corpo inerte, vai, né, e acaba deixando, né, sendo expulso, né, daquela veste física, a qual nós deveríamos ter a maior cuidado, né, porque ele é um empréstimo dado a Deus, a cada um de nós, uma veste física que deve ser preservada, porque no momento que nós cometemos todos esses excessos, nós estamos extinguindo o nosso quanto vital, né? Para que possamos refletir um pouquinho, vou pedir licença aos irmãos para ler aqui um trechinho aqui, ó, do Emmanuel, a respeito do suicídio. Suicídio, terrível e lamentável engano de profunda decepção, diante da vida que não extingue com a morte do corpo físico. O suicida não se livra dos sofrimentos, mas agrava-os, vendo-se numa situação muito mais dolorosa no plano espiritual e nas futuras reencarnações. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é o maior deles, pela característica de falso heroísmo, de negação da lei de amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sem a luz da misericórdia. Emmanuel, em O Livro Consolador. Um resumo, né, bem claro daquilo que nós comentamos, de todos os excessos, de toda a rebeldia, né, de falta de amor próprio. Então, é importante a gente buscar a ajuda, estarmos atentos a essas nuances que essa doença apresenta, por ser silenciosa, repetimos, tem que ter uma atenção mais atenta de nós, né? Porque nós, por vezes, costumamos dizer que é frescura, né? A pessoa está tá te bobeando, né? Tá sentindo nada, que nós não vemos. E quem sente sabe que a dificuldade ela é muito grande, né? Então temos que ter uma atenção redobrada. Nosso muito obrigado pela atenção e até um próximo encontro. Uma boa noite a todos.